bom dia a todos. Sextou, deixa eu só arrumar aqui o celular. Deixa eu baixar aqui o som para a gente não ter problema com direitos autorais. Rapaziada, bom dia a todo mundo. Sexta-feira, vamos trabalhar. Vamos fazer uma blindagenzinha aqui para a gente começar bem essa sexta-feira. Deixa eu só ver aqui, deixa eu só abrir aqui o meu retorno. Calma aí. Deixa eu só abrir aqui para eu poder visualizar junto com vocês e a gente... Tá rolando aqui já? Tá. Muito bom dia, meus amigos. Quem estiver chegando aí, quem puder dar um feedback, dizer se a imagem tá legal, se o áudio tá bacana também. Live totalmente inesperada, totalmente não programada, mas é assim que é o nosso dia a dia. Deixa o pessoal começar a chegar aí. Quem já é inscrito no canal, quem acompanha aí há mais tempo, ativou a notificação, não vai perder esse conteúdo. Está muito bom o áudio e vídeo. Valeu, Fábio. Tamo junto, meu querido. Obrigado aí. Rapaziada, vamos lá. Deixa eu preparar aqui meu material de trabalho para a gente começar a fazer esse serviço e aproveitar para trocar uma ideia. Só liberar aqui a bancada. Vou dar uma organizada aqui. Bom dia, estou no grupo de estudo do Telegram. Ah, valeu, Davi. Bruno também está na área. Maravilha, maravilha. Então vamos que vamos começar. Pessoal que for chegando depois aí, volta um pouquinho a live. Essa live vai ficar salva também, então vocês podem assistir depois com calma. Rapaziada, o servicinho de hoje é a blindagem. Blindagem nessa Fender mexicana, tá? Guitarra muito legal. É muito comum as pessoas perguntarem assim, pô, quanto é a blindagem? Cara, aí você passa o orçamento. Pô, mas é tudo isso só para colar a fita dentro do instrumento? Cara, a blindagem não é só colar a fita, tá? Para você fazer a blindagem, você tem que ter acesso à parte interna do instrumento. Às vezes eu vejo vídeos aí na internet, eu esqueci, não, o papel higiênico tá aqui. Às vezes eu vejo vídeos, galera fazendo aí, que eu não vou dizer que tá errado, quem sou eu para defecar a regra e dizer que tá certo ou tá errado, mas às vezes eu vejo pessoas fazendo blindagem sem desmontar o instrumento, aí fica tudo pendurado de fora assim, ó. Aí trabalha com fio pendurado para cá, o escudo entorto pro lado, o braço para cá. Eu acho que dá mais trabalho. O perigo de você terminar de fazer esse trabalho e você ter pontos de soldas ali que estão na iminência de arrebentar é grande. Então você acaba resolvendo um problema e criando outro. Eu prefiro, e aí não quero dizer que eu estou mais certo do que ninguém, eu prefiro fazer isso aqui, ó. Desmonta-se tudo, tá? Tira braço, tira elétrica, tira tudo. Faz a blindagem. Faz a blindagem como tem que ser. Faz como tem que ser. Deixa secar. A gente vai fazer a aplicação primeiro da tinta condutiva. Depois eu vou fazer a aplicação da fita alumínio quando a tinta estiver seca. Embora esses instrumentos da Fender, eles tenham eles já venham de fábrica ali com uma aplicação de uma tinta condutiva. Cara, mas assim, é meio que só para dizer que tem, tá? Essa tinta condutiva aqui, ela não sei se o multímetro vai conseguir pegar. Ela não é lá essas coisas não, tá? É mais mesmo só para você abrir a guitarra e ver que tá sujo de tinta condutiva aqui dentro, assim. E a tinta que a gente aplica também, nenhuma blindagem ela é 100% eficaz. Nenhuma. Até porque a frente do captador, ela tem que estar nua, ela tem que estar exposta. Então, assim, a gente vai tentar proteger a parte interna aqui do circuito, mas aqui a frente tem que ficar vazio mesmo, tem que ficar sem blindagem aqui, senão ele não vai captar o magnetismo da corda ali, não vai sair som, tá? Então, é isso. Como essa guitarra ela tem número de série, aqui colado aqui dentro, e foi aplicado já um verniz por cima dela, eu vou fazer uma paradinha aqui, só pra gente não ter problema. A gente cola uma fita aqui, depois eu retiro essa fita. E aí quando eu fizer a blindagem aqui, eu deixo pelo menos esse código de barras exposto.
A gente não sabe, amanhã ou depois o cliente precisa desse código de barras, então... Pô, mas esse quadradinho aqui não vai fazer diferença na blindagem? Como eu falei para vocês agora, nenhuma blindagem é 100% perfeita, tá? Outro detalhe, quando essa tagzinha ela tá solta, eu tiro, termino de tirar, faço a blindagem e depois eu colo ela por cima da blindagem. Mas aqui o verniz foi aplicado por cima dela, eu não quero mexer nisso. Outro detalhe, a pintura da Fender, ela é feita para descascar com o tempo, tá vendo aqui, ó? Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Ela é feita para descascar, então todo o corpo do instrumento, com o tempo, vai acontecer exatamente isso aqui, ó. Ela começa a soltar. Faz parte da característica do instrumento. Não, serviço de jeito, mas tem alguma dica para remover trastes esquentando com ferro de solda sem sair lasquinha? Tá sem áudio? Pessoal, tá sem áudio? Pessoal, me dá um retorno aí. Tá sem áudio? Eu estou ouvindo tudo certinho. Bruno, então o problema é do Bruno. O áudio está normal. Beleza. Valeu, gente. Obrigado. Não está sem áudio. Imagem áudio normal. Beleza. Então, eu já ia escrever aqui perguntando se estava sem áudio. Então, é algum problema aí de repente no equipamento do Bruno. Obrigado aí pelo feedback, pessoal. Obrigado. Então, vamos lá. Tinta condutiva. Eu vou começar aqui aplicando a tinta condutiva. Não tem mistério. Aqui a tinta é feita metade seladora de madeira, metade tine, um pouquinho de tine, né? Quase a metade ali de tine, e grafite em pó, tá? Você vai misturando até conseguir uma consistência mais ou menos assim, ó. Deixa eu só responder aqui o que o amigo perguntou. Se tem alguma dica para tirar o traste usando ferro de solda sem lascar a escala. É treino, cara. É você pegar o ferro de solda e ir passando ali no traste, né? Aquecendo o traste, tomando cuidado para não queimar a escala. Eu já vi pessoas usando o próprio estanho mesmo, mas eu acho que fica horrível, porque fica tudo sujo de estanho ali quando você termina. Eu acho que não precisa. O próprio ferro de solda você vai passando ali, ó, devagarinho. Quando você perceber que o traste está quente, você começa a tirar. Mas tudo isso aí é treino, tá, pessoal? Então vamos lá, ó, macete. Não usa pincel de cerda dura, tá? Cerda macia. Esse aqui eu compro em loja que vende material de cosmético. O pessoal que trabalha aí com maquiagem. Eu frequento lojas de maquiagem. Eu com essa cara aqui, ó, eu frequento lojas de maquiagem, as pessoas ficam me olhando meio que... O que esse maluco tá fazendo aqui? E aí, ó, o importante, cerda macia. Não adianta que ele não cobre de primeira. Então a gente vai aqui, ó. Aonde eu já passei, eu não passo de novo, eu vou esperar secar. Então a gente vai aqui nas manhas, ó. Essa primeira demão, ela realmente não adere tanto no corpo aqui, até porque já tem uma tinta por baixo, tem um verniz por baixo, com alto brilho. Se eu ficar esfregando aqui, eu vou tirar essa demão que eu já apliquei, entendeu? Então aqui, ó, eu venho na maciota, aplicando. Eis aquela pergunta, né? Não sei se alguém aí já fez ou vai fazer. O que é o melhor, tinta condutiva ou a fita? Já há muito tempo, desde que eu comecei a trabalhar com luthieria, eu adotei como padrão os dois. Então, eu aplico a tinta condutiva, 3 demãos, espero secar, depois, por cima da tinta, eu aplico a fita. Um não anula o outro, tá? Um não anula o outro. Lembrando, mais uma vez, que nenhuma blindagem no mundo vai ser 100% eficaz. Nenhuma. A blindagem ela vai ajudar tanto na questão do aterramento, quanto na questão da blindagem propriamente dita. São duas coisas diferentes que se completam, né? Outro detalhe.
aprendi a trabalhar usando sempre a força da gravidade a meu favor, tá vendo? Eu vou girando aqui o instrumento, ó, de modo que eu estou sempre aplicando a tinta para baixo. Eu não vou aplicar aqui assim, entendeu? Não precisa, eu vou girando. Se vocês estiverem trabalhando com um instrumento que a pintura é nitrocelulose ou goma laca, cuidado hiper, ultra, mega redobrado. Por quê? Se pingar um pouquinho dessa tinta em cima da pintura, já era, mas já era muito, porque o thinner ele vai corroer a pintura que está embaixo. Aqui eu não estou me preocupando muito, que se pingar, a gente consegue passar um papelzinho aqui, ó. Eu sempre trabalho já com um papelzinho aqui do lado. Se pingar, a gente limpa. Não vai causar dano nenhum à pintura. Mas no caso de Gibson, aí você tem que redobrar muito a atenção. Ó, isso aqui, pessoal, são detalhes que o dia a dia vai ensinando pra gente, tá? Ó, trabalhando sempre usando a força da gravidade a meu favor. Aí vai ter uma galera que vai dizer assim, mas Alexandre, não existe força da gravidade. Eu já ouvi esse papo já também, de que a Terra é plana e não existe a força da gravidade. Aí a gente não discute, tá? A gente concorda e fala assim, meu ônibus está chegando ali, eu tenho que sair. Aí o cara fala, pô, mas tu não tá nem no ponto de ônibus. Não, mas meu ônibus chegou, cara. Pô, vou ter que pegar meu ônibus ali, que eu vou ali resolver um negócio. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Para mim o áudio tá ok. Tá assim. Ah, beleza. Vou beber uma água. Alexandre, descolhei a escala do contrabaixo, fiz os pinos, guia, mas agora vou colar. A escala fica sobrando um pouquinho do braço. Consegue imaginar como resolver isso? Sim. Você descolou a escala, recolou a escala. Virou ao contrário, aí você está vendo que está sobrando um pouquinho da escala, né? O braço está aqui assim, né? E a escala ficou um pouquinho maior. Eu te recomendo você ir lixando aos pouquinhos, cara. Pega um taquinho de lixa assim, ó. Pega uma madeirinha, cola uma lixa, vira o braço numa posição que você consiga ver a parte maior, né? No caso, a escala ficou maior. E você vai ali, ó, nas manhas, ó. É trabalhoso? É, muito trabalhoso. Mas você vai devagarinho, vai tirando o excesso da escala até que fique tudo rente. Nesse caso aí, o que eu faria? Eu faria um bom lixamento até a lixa pegar tanto na escala quanto no próprio braço mesmo. Faria um lixamento pesado em tudo e depois refaria o verniz do braço inteiro. Aí você consegue um acabamento muito bom. Inclusive, cara, tem um vídeo que eu postei há pouco tempo atrás aí, não sei se eu postei aqui no Instagram, ou aqui no YouTube, foi um Music Man ou foi um Sub, acho que foi um Sub Sterling, se eu não me engano, que eu fiz uma escala nova para ele. Eu postei no Instagram, acho que foi isso. E foi exatamente isso. Quando eu terminei, a escala ficou maior do que o braço. Aí eu fiz esse trabalho de ir lixando a escala até que ela ficasse exatamente no mesmo tamanho do braço, né? Mesma largura do braço. Tá vendo aqui, pessoal? Não tem mistério, ó. Aqui tem que ter capricho. E outro detalhe, isso aqui você não precisa ser nenhum gênio para fazer. É um serviço relativamente simples. Você só tem que ter capricho e cuidado. Estão percebendo como eu estou passando o pincel? Eu estou passando, ó, de dentro para fora. Não precisei colar fita. Ó. Eu puxo de dentro para fora de modo que ele termina rente aqui, ó, na bordinha. Ó. Não adianta eu tentar passar o pincel de novo agora, senão, ao invés de eu aplicar uma segunda demão, eu vou tirar essa demão que foi aplicada. Se usar o pincel de cerda dura, ele não vai aplicar a tinta. Ele não vai ficar lisinho assim, ó. Ele vai ficar as marcas do pincel. Então, ó, esse é o resultado que eu quero. Aqui atrás, nessa parte de trás, eu não colo a fita. Aqui eu deixo só na tinta.
Fica um acabamento até relativamente bonito. Quando o cliente às vezes quer usar a guitarra sem a tampa traseira, fica bonitinho você olhar que legal. A vantagem do thinner, a vantagem da seladora com thinner é que ela seca rápido. Hoje aqui no Rio não tá calor, não tá frio, mas também não tá calor. Então vai demorar um pouquinho mais para secar. Só que enquanto ela tá secando, eu vou fazer a troca dos captadores que tá ali, que de repente eu até mostro para vocês aqui na live. Importante é a gente organizar o dia para a gente não ficar com tempo ocioso. Sempre lembrar de... Sim, Alex, estou na primeira demão, cara. Primeira demão. Tanto que ele fica assim, ó. Nessas partes aqui, a gente até consegue aplicar uma segunda demão antes dele secar por completo, ó. Aí vocês vão ver, ó como é que eu estou fazendo aqui. Eu estou puxando, ó, o pincel bem encharcado. Ó, cuidado para não pingar no instrumento. Ó. A tinta não precisa estar tão... Se ela estiver muito rala, vai ficar ruim de aplicar. Se estiver muito grossa, também fica ruim de aplicar. Ó. Ó como é que já está diferente, tá vendo? Aqui na parte da lateral, eu não vou aplicar essa segunda demão agora. Eu vou precisar esperar secar um pouquinho. Ó. Aqui por hora tá tranquilo. Aí o que a gente faz agora? Limpa o pincel. Mas para que pintar a cavidade do tensor? Não há interferência elétrica? Cavidade do tensor? Pintar a cavidade do tensor? Não vejo necessidade não, cara. Pintar a cavidade do tensor? Sinceramente... Eu acho que seria mais estética, né? Seria mais a questão de estética, mas funcionalidade, sinceramente, posso até estar falando alguma besteira aqui, mas funcionalidade eu não vejo nenhuma. Lembra sempre, quando terminar, de limpar bem o material, porque essa tinta, depois que seca, ela fica dura, tá? Então, assim, esse pincel aqui, ele é usado exclusivamente para aplicar tinta condutiva. Eu faço essa limpeza nele, quando eu termino, e antes de usar, eu dou uma olhadinha no thinner, para ele tirar o excesso de seladora. Beleza, vou botar lá no outro cômodo, para secar, só um minutinho. Rapaziada, enquanto está secando lá, deixa eu liberar aqui um espaço na bancada, a gente vai fazer a troca dos captadores dessa guitarra. Ontem eu terminei um serviço... Calma aí. Seguindo a lógica de tudo que não está ajudando, está atrapalhando, então a gente dá uma limpezinha na bancada, ainda mais que eu vou trabalhar com captadores agora. É sempre bom que ela esteja limpa. Ontem eu terminei um serviço no Extrato, e aí quando eu terminei que eu fui testar, a guitarra estava em curto, não estava saindo som. Aí eu fui olhar o jack, não sei se vocês vão conseguir ver. Olha como é que está esse jack. Cara, botaram muito óleo, muito óleo aqui no jack, cara, muito. Eu não sei se isso aqui é aquele óleo de máquina, né, aquele óleo Singer. O que acontece com o óleo? Ele corrói. Esse jack aqui, ele tem partes metálicas, né, obviamente, e tem um fenolite, que é um material sintético aqui. Se você encharca de óleo, das duas, uma, dependendo do óleo,
ele, mesmo não sendo um bom condutor elétrico, mas dependendo da quantidade, da saturação de óleo que você bota, ele, de certa forma, vai acabar conduzindo, nem que seja um pouquinho ali. Ou pior, ele vai danificar esse fenolite, e você tem ali, ó, camadas de material metálico, né? E o fenolite entre eles separando, isolando um do outro. Só que quando você bota muito óleo, ele pode quebrar, ele pode rachar, ele pode meio que se fundir um ao outro, e aí ele fecha curto entre os contatos. A guitarra estava em curto, estava sem som. Aí quando eu tirei o jack para olhar, para minha surpresa, ele estava assim, ó. Isso que eu sequei ontem, que cagou a bancada toda aqui de óleo, tá? Esse é um erro muito comum que eu vejo as pessoas fazendo e eu vejo pessoas indicando para fazer. Outro erro comum é isso aqui, ó. O grafite, a gente utilizando da forma correta dentro da tinta condutiva, a gente consegue criar ali a tal da gaiola de Faraday para minimizar ruídos. Só que às vezes eu vejo o pessoal pegando isso aqui em pó e jogando dentro do instrumento. Cara, você causa um problema imenso. Tu vai jogar o pó ali, primeiro que vai sujar a guitarra inteira, tu vai passar o resto da vida saindo pó de grafite dentro da guitarra, e o grafite, por ser condutivo, ele vai entrar dentro dos componentes eletrônicos aqui, ó, e vai fechar curto entre eles, entendeu? Então, cara, isso é muito, muito comum eu pegar esses erros, muito, muito, muito comum mesmo. E assim, no instrumento passivo, a gente até consegue resolver. Mas se você faz isso dentro de um contrabaixo ativo ou de uma guitarra ativa, você pode fechar um curto ali onde não deveria e queimar, literalmente queimar o pré do contrabaixo, ou se for um captador ativo, você queimar o pré, tá? Vamos lá. Mas para que pintar a cavidade do tensor? Não interferência? Aí ele fala, é o que acabou de ser feito. Não, em momento algum eu pintei a cavidade do tensor, cara. Calma aí. Acho que a gente está se confundindo. A cavidade do tensor é isso aqui, cara. A cavidade do tensor é isso aqui. A parte de trás ali, que é onde ficam as molas, né? Eu acho que foi isso que você quis dizer. São coisas totalmente diferentes. Isso aqui é a cavidade do tensor. O tensor fica no braço, não fica no corpo, tá? Então, acho que a gente não falou a mesma língua aí. Ali, aquela parte de trás, ela meio que não interfere em nada na parte elétrica. É mais uma estética. Inclusive, eu acho que eu até comentei isso. Eu acho que fica bonitinho. Você vira a guitarra, a parte de trás ali, tá tudo cinza, né? Tá tudo cor de chumbo. Ele é mais estético do que funcional. Por isso que ali atrás eu não coloco a fita alumínio. Eu só coloco o... Só puxar isso para cá. Que tem um telefone do cliente aqui. Aí, rapaziada, nessa guitarra, a gente vai trocar esses captadores. A gente vai colocar esses aqui. E a gente vai fazer isso junto, beleza? Então vamos que vamos. Enquanto tá secando lá, pra gente aplicar a segunda demão. Rapaziada, captadores Fender. Todo cuidado do mundo é pouco. Isso mesmo. Todo cuidado do mundo é pouco. É um dos captadores mais chatinhos de você trabalhar, porque os caras não se preocupam muito com a segurança do captador, não, tá? Eu já tive caso de cliente comprar captador lá fora, lá nos Estados Unidos, né? E tirar da embalagem para poder trazer aqui meio que intocado lá dentro das roupas, no meio das meias, da cueca. E o captador chegar aqui, os 3 danificados. Os 3. Eu vou mostrar já já para vocês por quê. Eu comentei uma vez, num desses podcasts aí, que você pensar na engenharia, né, do captador em si. Se você comparar o Malagoli com o Fender, a Malagoli está anos-luz na frente da Fender. Vou mostrar na prática para vocês já já. Deixa eu só aquecer o ferro de solda aqui. Essa elétrica dela é toda original, então não vejo necessidade de mexer. Se está tudo funcionando, a gente não mexe. O máximo que eu vou fazer aqui é na chave. Eu vou tirar os captadores, a gente vai passar uma escovinha aqui na chave, com limpa-contato e aplicar um pouquinho de graxa, para ela ficar um pouquinho mais suave. Não bota óleo nem WD-40 aqui, tá? Vamos lá. Salve, Alexandre, um abraço aqui de São Paulo, mais precisamente da Teodoro Sampaio. Pô, que legal, cara. Onde tem muitas lojas de instrumento musical.
Um abraço, sempre acompanhando. Pô, que maneiro, cara. Gabriel, eu fui uma vez, cara. Eu fui uma vez na Teodoro Sampaio. Foi quando? Foi quando a gente foi na feira. Eu acho que foi em 2019. Foi em 2019. Em 2019. Foi eu e a Juliana. A gente deu uma voltinha lá na Teodoro Sampaio, cara. Porra, que bacana. Obrigado aí por estar acompanhando, cara. Consegui tirar o trás sem lasquinha da escala. Boa, Bruno. O Edmar, cheguei chegando. Bora dar um like para fortalecer isso aí, Edmar. Edmar sempre cobrando a galera aí para dar um like, cara. Eu sempre esqueço. Quem puder se inscrever, dá o like. Ativa as notificações. Como vocês já viram aí, ó, as outras lives foram de tarde. Hoje foi de manhã. Ah, deixa eu molhar essa parada aqui rapidinho. Isso aqui é esponja vegetal. Ela tem que estar sempre molhadinha para a gente limpar a ponta do ferro de solda. Ó. Tudo que não está ajudando está atrapalhando, então cria esse hábito de separar as paradas. Bora lá então. Macete para tirar os captadores, ó. Solta toda a parte elétrica primeiro. O lugar mais seguro para o captador estar é dentro da guitarra. O segundo lugar mais seguro é no estojo. Eu vou explicar e vou mostrar na prática para vocês agora por que eu falo que o captador da Fender é o que você tem que ter mais cuidado, por causa disso aqui, ó. Ó. Se eu esbarrar sem querer em um desses filamentos, se eu enfiar o dedo, se a chave de Fender ou a chave Phillips escapulir e pegar aqui, já era o captador, tá? E todo o cuidado, ó. E aí quando você coloca, mesmo quando você coloca a capa, tem dois problemas que podem acontecer aqui, ó. A própria capa cortar a ponta do fio, cortar esse fio, tá vendo? Ele tem um início, ele enrola, e tem o final. Sendo que quando você pressiona aqui, ó, a própria capa, ela fica a milímetros, ali é um cabelinho de cortar o fio. Os captadores da Malagoli, ele tem um rebaixo aqui, ó, a capinha da Malagoli, ela tem um rebaixo. Então, quando você pressiona, mesmo que você force, ela tem ali, ó, um espaçamento para ela não cortar o fio. Os captadores da Malagoli também tem uma fita enrolada aqui em volta, justamente para proteger. Isso não vai afetar em nada o som. Só vai proteger para evitar que você não enfie o dedão ali sem querer e danifique o captador, tá? Então, cara, todo o cuidado do mundo é pouco. Quando eu desmonto, vou fazer troca de captadores, duas coisas que eu faço. Uma é essa. Isso aqui são aquelas borrachinhas que com o tempo ela viram tipo uma massa, ó, para que não tenha perigo. Vou botar uma fitinha aqui. Vou facilitar a vida do cliente, que talvez ele vai querer vender esses captadores, não sei. Não, nem me peçam, Alexandre, vai vender? Não sei o que ele vai fazer, eu vou entregar para ele, tá? Esse aqui é o da ponte. Já passo uma fita para não ter perigo dele abrir, ele ficar soltando. Procura passar a fita também, de modo que a fita não cole ali naquele filamentozinho de cobre, tá vendo? Ela tá passando do lado, ela não tá passando em cima. Qualquer coisa aqui, cara, qualquer mole que você der, você vai danificar o captador, cara. Basta um vacilo aqui e é fatal. Vamos lá. E esse aqui é o do braço.
Vou botar lá para o canto, que depois esses captadores vão vir para essa caixinha aqui. Mas a gente tira daqui só para que não haja o perigo dele bater alguma coisa, alguma ferramenta. E aqui a gente trabalha, pessoal, com a lei de Murphy o tempo inteiro, tá? Aquilo que não pode e não deve acontecer, se você demole, acontece. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui enquanto eu bebo a minha água. Ah, eu vou tomar um café. Calma aí que eu vou pegar um café. Segura a onda aí. Segura a onda que hoje é sexta-feira. Quem tá no trabalho agora, eu sei que não tá trabalhando, tá fingindo que tá trabalhando. Segura a onda aí. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Beleza. A fita de alumínio é melhor do que a de cobre? Cara, eu prefiro a fita de alumínio. Eu trabalho com essa aqui, ó. Com essa da 3M. Essa fita da 3M. A fita de cobre, se você abrir uma guitarra que foi blindada com a fita de cobre já há uns 3, 4 anos, você vai perceber que o cobre, cara, ele tá dessa cor aqui assim, ó. O cobre tá dessa cor. Ao invés dele estar assim, ele tá assim, ó. Se você bater com um multímetro ali, tem pontos dele que já tá meio azulado, meio... Sei lá, cara. A cola já tá meio escrota. Tem guitarras que eu blindei há mais de 10 anos com essa fita, que quando passa aqui tá totalmente íntegro. Isso aqui é alumínio, cara. O alumínio ele é tão condutivo quanto o cobre. É óbvio que se você for fazer um teste de laboratório, usando equipamentos e não sei o que lá, o cobre é mais condutivo do que o alumínio. Mas para a aplicação que a gente faz, você pode usar o alumínio perfeitamente, que eu prefiro o alumínio. É mais barato e, na minha opinião, entrega um resultado melhor. Mas é opinião só. Vamos lá. Toquei com a Tajima 635 ontem, com o captador Tex-Mex. Timbre incrível. Eu sinceramente, eu gosto desse Tex-Mex. Eu curto muito. Deixa eu me tirar uma dúvida. O que posso passar no braço da minha guitarra para limpar a escala na hora de trocar as cordas? Cara, a Orquestra Total Cleaner, ela tem uma linha exclusiva, cara, para limpeza de instrumento, tá? Eu uso esse aqui para limpar o instrumento inteiro, inclusive a escala. E eles estão lançando agora, o Luciano lá da orquestra está lançando esse óleo aqui. Ó, esse óleo quando ele me deu, tem uns... acho que foi final do ano passado, cara. Ele tava aqui assim, ó. Eu uso todo dia, aqui ainda tem 2 dedos ainda, rende pra caramba, tá? Existem diversos produtos no mercado, cara, mas assim, sinceramente, esses materiais aqui hoje fazem parte do meu setup, cara. Se vocês procurarem no Mercado Livre, alguns revendedores parceiro dele lá, é só você procurar Orquestra Total Cleaner. Vai aparecer esses 2 produtos aí. Na verdade, ele tem vários, né? Tem vários. Mas esses 2 aí, na minha opinião, são os melhores. O cobre é um excelente condutor. Ai, ai, ai. Pessoal, chegou o cliente. Eu vou atender e já retorno. Fiquem atentos aqui no YouTube. Eu já volto, tá? Já volto.